eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Paulo Cordeiro, mestre em estudos antrópicos da Amazônia. Boa tarde, professor. Obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Boa tarde. Estamos aqui para conversarmos sobre a cultura, especialmente do carimbó, e algumas outras questões de pesquisa que vamos aí responder aí. Vamos começar com o fato do senhor ser mestre em estudos antrópicos da Amazônia, ter 19 livros publicados. Como é que o virginiense optou por fazer todo esse trabalho? Me conte isso. É uma longa história, né? Que são muitos anos aí, quase 20 anos de pesquisa, né? Sobre a sociedade virginiense. E durante esses 20 anos de pesquisa, que eu publiquei 19 livros, e além de 19 livros, eu tenho 5 artigos também científicos publicados, né? Sobre o carimbó, ele vem a partir desse livro aqui que eu lancei em 2010. Foi uma pesquisa de 2 anos do carimbó, que começou em 2008, e a partir dessa pesquisa eu comecei a me identificar, e a partir dessa identificação e percebi que a cultura do carimbó, o que eu estava desenvolvendo de pesquisa, estava também a minha família envolvida com essa cultura, mas até então eu não tinha envolvimento com o carimbó. Eu sabia dançar o carimbó porque meu pai dançava o carimbó quando eu era mais novo, e dançava para mim, e eu via ele dançar e eu me identificava. Então, é a partir daquele momento que eu publiquei o livro, em 2010, onde fiz uma pesquisa densa de 2 anos de pesquisa, onde fui buscar o processo histórico desde o século XIX, do carimbó envolvido aqui na Vigia, onde fui perceber, através de documentação, que o carimbó tinha sido proibido pelo Código de Postura Municipal. Depois fui compreender que, antes de ele ser proibido, em 1883, em 1878, ele já tinha sido proibido pela Igreja Católica, pelo um padre que proibiu o carimbó de participar da festividade religiosa. E aí a gente vem trazendo todas essas informações, até então que a sociedade não sabia, a partir do livro, se foi ter essas informações. E aí, quando eu adentrei em 2010 na docência, aí eu comecei a trabalhar a questão do carimbó para os alunos, e em 2017 eu fundei um grupo de carimbó só com meus alunos, chamado Zimbamerim. Nós ficamos 1 ano trabalhando com esses alunos, fazendo as apresentações nas escolas, em eventos culturais e tal. Era eles mesmos que batiam o carimbó, a gente estava só na frente da organização e participando, orientando e tudo. E, infelizmente, só durou 1 ano, porque muitos alunos saíram, foram para outra cidade, e o grupo se dispersou. E aí, em 2000, isso foi em 2007, quando foi no ano seguinte, eu fundei o grupo Os Manos, né? Os Manos, dessa relação de intimidade, carinhosa. Fala mano para cá, fala mano daqui. Eu disse, vou fazer um grupo chamado Os Manos. E aí, nosso grupo já tem 5 anos, e essa aqui foi a nossa primeira camisa do nosso grupo, né? Essa primeira camisa.
e nós já produzimos 2 CDs com músicas autorais, já está em todas as plataformas digitais, inclusive muitas das músicas são de minha autoria. Eu trago muito o lado histórico, o lado da pesquisa para dentro das minhas músicas, e aí a gente está aí participando de todos os eventos. O senhor está me dizendo que o senhor virou mestre de carimbó em função de uma pesquisa que o senhor fez do carimbó. Exatamente. É porque também eu tinha, lá na década de 80, eu participei de uma escola de samba aqui da Vigia, no Carnaval. E aí eu tinha essa familiaridade com os instrumentos desde a década de 80, onde eu batia também, na época, num pagode, o tabaque, eu batia o tamborim. E aí, quando foi para o carimbó, eu aprendi escutando o barulho, né? A forma de bater o carimbó, e eu fui, me identifiquei e aprendi, e umas orientações daqui, outras dali. Hoje eu sou que bato o carimbó de marcação. Além do tambor de marcação que eu bato, eu também, às vezes, a gente troca e eu vou também para a maraca. Eu fico tocando, sacudindo a maraca também, a gente fica aí nesse movimento. Mas foi a partir da pesquisa que me tornei hoje um representante e levanto essa bandeira e pesquiso, inclusive esse meu livro, que foi a minha dissertação de mestrado, sobre esse estudo antrópico, né? Que é de que forma essa ação do homem na natureza, né? Já está intervindo na manutenção dos instrumentos musicais na cultura do carimbó tradicional, que é um tema muito relevante, mas não se discute ainda, é um tema novo, porque se tem muito trabalho voltado para a música, para a dança, e não está ainda se voltando em pautas de congressos e tudo esse tema que é mais recente. Essa é a primeira pesquisa em relação a esse tema do carimbó dentro da Amazônia. Essa é minha dissertação, um tema bastante virgem ainda dentro desse processo, que trata, né, desse assunto que, inclusive, eu mostro lá que a pele do carimbó, que é a pele que tem melhor sonoridade que a pele do veado vermelho, hoje ele está quase em extinção na região do Salgado devido a essa caça predatória, né? Algumas árvores que eram também muito utilizadas, que eram resistente e leve, também hoje em dia não se encontra mais isso aí. Inclusive agora, mais recentemente, eles estão utilizando o couro do boi devido à falta do couro do veado vermelho. Então, esse que é o meu estudo, isso que eu trabalho dentro desse processo de antropização, né? Durante suas pesquisas, o senhor encontrou a solução para substituir o couro do boi ou o couro do veado como pele do corimbó e a árvore para fazer o corimbó? Tem pessoas aí, tem grupos que já estão, inclusive aqui na Vigia tem um grupo que está utilizando para substituir a madeira, o PVC. PVC, inclusive esse PVC, ele veio de Caína, que um rapaz trouxe de Caína, e está substituindo, é bem leve, está substituindo a árvore. Mas foi que eu falei para o professor sobre isso e disse, mas, poxa, PVC, cara, não tem história, pô. O importante é tu ter uma história ali, tem uma história por trás, o mestre, o mateiro ir na floresta, tocar naquela árvore lá com terçado e perceber que aquela árvore sai um som que ele percebe que está oco, e aí ele sabe que futuramente aquela árvore vai cair, aí ele vai e corta aquela árvore para tirar aquela parte do tronco para servir como limpar, para servir. Então, toda uma história em relação ao couro. Como eu te falei, já tem grupos que estão utilizando o couro do boi. Eles estão um couro, eles estão afinando, raspando, afinando para ficar mais fino e estão utilizando. Mas o mais importante de tudo, essa pauta, seria políticas municipal, estadual, federal, que possa estar fazendo palestra, escola,
dentro das comunidades, dessas comunidades que utilizam esses recursos naturais, mostrar para eles que precisa dar um certo tempo para não caçar, porque o veado, a fêmea, ela dá um só no ano. As pessoas que estão lá nessa comunidade, eles façam um tipo de caça. Todo animal pequeno que passa e bateu nessa armadilha, dispara e mata a caça. Seja o pequeno, seja o grande, eles matam. Então, o caminho seria essa educação dentro dessa comunidade, através de todo um aparato municipal, estadual, escola e tudo, fazer orientações com relação a essa forma de caçar e trazer outras alternativas para eles ali, uma alternativa de alimento, uma alternativa, sabe, mostrar a importância do veado vermelho ali para a comunidade, tudo, porque praticamente está quase em extinção, e se a gente continuar, a outra geração só vai ver em fotos do veado vermelho, não vai ter só a história do veado vermelho, não vai ter mais, né, todo o envolvimento do veado vermelho como caça e como também essencial para dentro do couro do tambor de carimbó tradicional. Me diga uma coisa, professor, onde a gente encontra os seus livros? Os meus livros, eles são muito localizados aqui na minha cidade, né, de Vigia, né, onde tem, assim, disponível, assim, a venda, é mais eu mesmo que faço a venda, né, eu vou, coloco meu contato, as pessoas entram em contato comigo, e aí, esses dois últimos livros que eu escrevi, agora mais recente, ele eu lancei na Feira Panamazônica do livro, né? E na Feira Panamazônica, o próprio Editora Cabana, de Belém, eles têm alguns exemplares também à venda lá, mas de outra forma mesmo, é só mesmo comigo mesmo, e os exemplares mais recentes, porque os restantes, tudo esgotado, né? As vendas foi tudo esgotado. Sobre o seu grupo, os Manos, além das suas músicas que já estão nas plataformas digitais, além do seu Instagram, o que mais que vocês estão fazendo? Então, nosso grupo aqui na Vigia é o grupo mais novo em atividade, em fundação, porque além do nosso grupo, ainda temos mais três grupos, né? Temos um grupo aqui de 1964 em plena atividade, que é chamado os Tapaiuara, né? Em seguida tem os Beija-Flor, fundado em 1965, e depois temos o outro que chama-se os Canarinhos, fundado em 1995. E já vem o nosso grupo mais recente, né, formado em 2017, apenas 5 anos. A diferença em relação aos outros grupos não está especialmente nas nossas músicas que a gente toca, as músicas autorais. Às vezes a gente toca uns clássicos, mas a maioria a gente tem um repertório de 2 horas de carimbó com músicas autorais nossas, né? Nós temos o vocalista, né, o banjista, que ele é banjista e vocalista, e ele também é compositor. Ele diz que ele tem mais de quase 200, cento e poucas músicas de carimbó, que ele fica várias horas tocando carimbó. Tem uma experiência já mais de 30 e poucos anos no carimbó. Então, nosso grupo, ele é formado não só de início, nós formamos um grupo com 2 mulheres. A minha preocupação é sempre estar trazendo as mulheres para dentro do grupo, apesar do nome Os Manos, né, que só os homens, né? Mas eu sempre tive essa preocupação com as mulheres dentro do carimbó, porque no passado, no início do século XX, aqui na Vigia, as mulheres, elas foram muito importantes na preservação e divulgação
do carimbó aqui na Vigia. Elas foram conhecidas como as tias do carimbó. Várias tias tinham terreiros onde elas faziam, arrumavam e organizavam a festa do carimbó. Tinha uma que ficou mais conhecida entre elas, que era a Tia P. Tia P. Ela morreu em 1976. Em 1969, ela foi entrevistada pelo Vicente Salles aqui na Vigia. Vicente Salles já faleceu, um paraense que teve mais de 20 e poucos livros publicados. Na época, ele veio para cá, para Vigia, para entrevistar a Tia P. Publicou numa revista separada do folclore brasileiro essa pesquisa dele, e tem a Tia P, tem fotos da época da casa da Tia P, tudo de taipa, e está falando, inclusive, com músicas dela gravadas em fita cassete, em um gravador que ele trouxe de pilha, em 1969. Esse meu professor, que é o Augusto Leal, que foi meu orientador no mestrado, ele também é pesquisador da cultura do carimbó, da capoeira aqui na Amazônia. Ele falou que foi a primeira música gravada em fita cassete do carimbó dentro da região do Salgado, né? Que já na década de 70, 73, é gravado o primeiro disco, né, no carimbó, do mestre Lucindo, né? Depois, em seguida, do Verequete. E ela ficou muito conhecida, a Tia P, a partir dessa entrevista do Vicente Salles, dentro desse universo do carimbó, que era um universo de homens, né? E em 70, ela consegue fazer, inclusive ela era analfabeta, e ela fazia músicas de carimbó. Tem pessoas que gravaram o disco e colocaram que a música era da Tia P. E ela formou um grupo, e esse grupo participou aqui na Vigia em 1974, primeiro festival de carimbó dentro da região do Salgado, que se tem notícia, foi aqui na Vigia em 1974. A partir desse em diante, não teve mais nenhum festival de carimbó. A gente está planejando, que agora a gente está com uma associação aqui na Vigia, formada juridicamente, tudo, constituída com CNPJ, Associação dos Grupos de Carimbó da Vigia, e futuramente a gente vai fazer um festival. E ela ganha em terceiro lugar, no 22 grupos de carimbó participaram, de Santo Antônio, do São Caetano, e a maioria de Vigia na época, e o grupo dela, chamado Grupo da Tia P, ganhou em terceiro lugar. E só ela, no meio do monte de homem ali, ganhou em terceiro lugar. Então, eu gosto muito de falar dela, porque precisa ser mencionada cada vez mais, essa mulher que foi muito importante na cultura do carimbó. Inclusive, ganhou, na década de 70, o nome de uma escola do município, Francisca do Espírito Santo, o nome da escola, conhecida como Tia P, é uma escola do município. Eu, recentemente, publiquei um artigo sobre ela, Francisca do Espírito Santo, Tia P, eu mais um outro professor em parceria fizemos artigo. E ela é uma mulher que tem um espaço cultural aqui na Vigia chamado Tia P. Então, dentro do meu grupo, quando eu fundei com duas mulheres, todas duas cantando as músicas, principalmente nossas músicas. Inclusive tinha uma que fez também a própria composição dela, ela fazia a música, até hoje ela faz música de carimbó, e atualmente faz uns 3 anos que as duas, problemas pessoais, tiveram que sair do grupo, mas em seguida já coloquei outra, essa outra já está tocando, já aprendeu todas essas músicas, ela vai também se apresentar no festival que a gente vai apresentar, né, o festival no dia 21, lá em Merabatana, né, lá no interior de São Caetano, a gente vai participar desse festival. Então, Vigia sai na frente com relação às mulheres no carimbó. O senhor pode afirmar isso para a gente?
Ah, com certeza, a partir de pesquisa em documentos mesmo, em 1924, eu encontro, a partir de um jornal, o nome da tia Júlia, um, um, um rapaz escrevendo sobre o futebol da Vigia, e a partir do futebol que ele se decepcionou, que ele não estava mais encontrando o futebol que ele estava até então assistia, e no final ele coloca que o futebol, o que estava na moda era o carimbó na Vigia, com os requebra da tia Júlia. E aí eu fui saber quem era essa tia Júlia, fui fazer pesquisa e tudo, e aí escrevi dentro desse livro aí que eu lancei, é, As Tias do Carimbó da Vigia. E aí fui buscar diversas tias que fomentavam, elas foram as guardiãs do carimbó da Vigia no século XIX, no século XX. Professor, pelo que o senhor está conversando comigo, eu pude perceber que Vigia é uma cidade que fomentou muito o carimbó, principalmente o carimbó feminino, né? Mas hoje, atualmente, o que a gente escuta de Vigia é sobre o carnaval. Por que que o carimbó foi esquecido em Vigia? São alguns itens que devem ser levantados dentro dessa questão. Primeiro, aqui na Vigia, nós somos depois de Belém, nós somos a quarta mais antiga da Amazônia, em termos de colonização, onde se veio os colonizadores para fazer um povoado. Há outras cidades, por exemplo, Marapanim, Curuçá, São Caetano, Colares, são cidades que, Maracanã, são cidades que surgiram depois da expulsão dos jesuítas, até então era aldeamento jesuítico. Depois da expulsão dos jesuítas, 1759, 1760, que elas surgem como vilas e depois, futuramente, cidades. Ou seja, o que eu quero dizer é que no século XIX e também no século XX, e que ainda se tem resquício dessa sociedade do século passado, era uma sociedade que existia uma elite portuguesa, que nós fomos colonizados por portugueses, e se criou uma elite portuguesa, essa elite que era uma elite agrária. Então, essa elite sempre trabalhou, sempre almejou, sempre divulgou e difundiu sobre cultura modelos europeus, especialmente o francês. E o carimbó, aqui na Vigia, não só o carimbó, como outras culturas negras, de raízes negras, não era visto como cultura, não tinha esse olhar como cultura. Por exemplo, jornais aqui na Vigia, o que se tinha era o progresso de um povo, se dizia assim, estava voltado para o teatro. O teatro era um modelo de cultura na época do século XX aqui na Vigia, inclusive com uma sociedade chamada filocênica, onde se promovia o teatro para essa elite. E em nenhum momento, em jornais do século XIX, salvo engano, essa da proibição do padre com relação ao carimbó em 1878, que foi publicado no jornal O Espelho, que se fala em carimbó. O restante, dos jornais do século XIX, em nenhum momento aponta, em nenhum momento fala do carimbó. Então, o carimbó era excluído, inclusive foi proibido de se tocar por perturbar o sossego público da elite. Então, essa elite promovia a cultura única, aquela cultura europeia, e a cultura afro, como o carimbó, como capoeira, como os outros movimentos culturais em outras cidades aqui da região da nossa Amazônia, também foi proibido, também tinha esse mesmo contexto. E aí, essa sociedade, no século XX, ela vem com
com esses pensamentos do século XIX. Inclusive, o carimbó na vigia não era tocado nas festas sociais promovidas pela essa elite. Essa elite não dançava, as moças não dançavam, era proibida de dançar o carimbó no século XX. As moças dessas famílias tradicionais não podiam dançar. E quem dançava eram as senhoras, as chamadas tias do carimbó. Então, elas faziam esse carimbó mais afastado do centro da cidade, onde se organizava terreiro e tudo, e as mulheres da sociedade só dançavam dentro das festas sociais promovida pela essa elite. Então, esse século XX, só a partir da década de 70 e início da década de 80, é que esse carimbó começa a ser dançado nas festas sociais dentro do centro da cidade, nas festas promovidas pela elite. Então, o carimbó ele vem essa discriminação desde o século XX. Eu tenho essa análise com relação a isso, e até hoje, muitas pessoas têm vergonha de dançar o carimbó. Não tem essa identificação do carimbó como cultura mesmo, raiz. Nós temos uma importante divulgação que deveria ser divulgada, a gente tem ferramenta importante para divulgar mais o nosso carimbó, mas infelizmente não é divulgado. As aparelhagens que existem no Pará, elas deveriam divulgar e cantar o carimbó, meia hora, 1 hora de carimbó, em todos e qualquer local que fosse, mas elas não fazem isso. Mas esse carimbó aqui na Vigia, deveria fazer parte do contexto musical, cultural do carimbó, mas não se faz. Parece que o carimbó ainda é um carimbó dentro da concepção de algumas pessoas, inclusive alguns empresários, dos políticos. Parece que o carimbó ainda é exótico. Parece que só chama o carimbó da vigia para apresentar para um político que vem inaugurar alguma coisa, ou que vem fazer algum discurso, ou para o governador, aí chama o carimbó para apresentar. Parece que, depois disso, o carimbó ainda não é inserido dentro do contexto cultural, musical, dentro do carnaval. Dificilmente o carimbó é inserido no carnaval e tudo dentro desse contexto. Em 74, quando foi organizado o primeiro festival de carimbó em Vigia, se desde lá, todo ano, a prefeitura tomasse para si esse evento, hoje era o mais promovido, como o carnaval é promovido, que a prefeitura tomou para si esse evento e hoje se organiza. O que eu gostaria que o senhor fizesse agora? Umas considerações finais sobre os seus estudos e o carimbó. Então, eu pesquiso carimbó aqui na Vigia, especialmente aqui na Vigia, mas, inclusive, eu sou presidente, né? Esqueci de falar para você, eu sou presidente da Associação dos Grupos de Carimbó da Vigia, e dono do grupo de carimbó há 8 anos, e é onde eu desenvolvo um trabalho importante dentro da minha sociedade, não só divulgando a cultura do carimbó, levantando a bandeira do grupo de carimbó, como também eu danço o carimbó, e eu pesquiso já há mais de 15 anos o carimbó, e participo também de congresso do carimbó, quando é promovido, participo de congresso, eu estou envolvido mesmo diretamente com o carimbó, e a minha casa, inclusive, eu que comprei os instrumentos musicais do meu grupo, a gente tem equipamento de som, tudo comprado por mim, e a gente desenvolve esse trabalho que as pessoas acham que, carimbó, porque é do Pará, eu já sei tudo. Mas não, tem todo o envolvimento que muitas pessoas não conhecem, só mesmo pesquisando. Mas é uma pesquisa que a pessoa tem que ser, como no meu caso, sou imparcial na minha pesquisa. E apesar de ter encontrado
documentos do século XIX e que outras cidades não existe esse documento, eu procuro ser imparcial. Não é porque eu tenho esse documento que essa cidade não tem, que eu possa dizer que a minha cidade, o carimbó nasceu aqui, que o meu carimbó é o mais antigo, não. Eu vou dizer que Vigia tem uma importância, ainda teve e ainda tem uma importância muito grande na divulgação, valorização do carimbó, que hoje é uma cultura imaterial brasileira. Professor, o senhor é um pesquisador, um mestre que estuda o carimbó como o movimento cultural negro. Explica para a gente o termo zimba. Então, esse termo Zimba, de acordo com o meu professor, inclusive de acordo com o Vicente Salles já cita quando ele entrevista a Tia P diz para ele que no passado ela escutava muito as pessoas mais antigas dizer que era o Zimba, vamos dançar o Zimba e tudo. Aí o Vicente Salles ficou encucado com esse termo, foi a primeira vez que ele escuta esse termo Zimba na pesquisa dele, né? E ele diz que, de acordo com a pesquisa dele, ele diz que é um termo, Zimba, um termo africano, mas que precisava ter mais pesquisa sobre isso. O meu professor, Luiz Augusto, ele foi até a África, e numa cidade da África, ele encontrou um beco chamado Beco do Zimba, né? E em outro local, outra cidade da África, ele encontra, no passado, que era uma moeda de troca, Zimba. Então, precisa de alguma pesquisa, inclusive ele até falou para mim que eu preciso ir na África para fazer uma pesquisa mais aprofundada do termo Zimba, que para ele esse movimento da dança que veio com os negros, com as negras, e aqui se desenvolveu todo esse gingado do Zimba e tudo, e depois esse termo carimbó, ele já aparece no Código de Postura, já que ele já aparece em 1883, carimbó, escrito carimbó, para não perturbar o sossego público, mas antes, por trás, a gente não vê também esse termo Zimba, porque dificilmente nas escritas, quem escreve é uma elite, né, documentos, jornais, tudo quem escreve é elite, dificilmente ela utiliza esse termo Zimba. Ele vem, de certa forma, chegou o um momento que eles, como eles estavam querendo, o branqueamento da sociedade, né, trazendo os italianos, os imigrantes, né, aquele processo político de branqueamento da sociedade, eles também tentam branquear a cultura do negro, dizendo que a cultura do carimbó é a mistura de raça, sei o que e tal, tirando a parte da ancestralidade, tirando a parte da raiz da cultura negra mesmo, que é o carimbó. Então, teoricamente, o Zimba é uma expressão que significa dança. Exatamente. Inclusive, professora, existe ainda, na atualidade, existe um Zimba lá na comunidade quilombola do Cunaíne, que é lá em Macapá. Existe uma comunidade que pratica a cultura, que pratica ainda o Zimba. Eu fiz um documentário junto com o professor Augusto, que nós trouxemos o Zimba, a raiz do carimbó, no documentário. E nós conseguimos entrevistar uma professora de lá da comunidade, e ela, dentro do documentário, tem a dança do Zimba. Só que a diferença é que ele bate no tambor, mas atrás ele bate com duas baquetazinhas fazendo a marcação.
E o ritmo mesmo, a senhora percebe ali a ancestralidade africana, aquele movimento de dança bem parecido com o do carimbó. Bom mundo, depois dessa aula do mestre Paulo Cordeiro, o que é que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui tem pesquisa, aqui tem pesquisador, aqui tem pessoas que querem conhecer a raiz da cultura, como o nosso queridíssimo mestre Paulo. Muito obrigado, querido, pela sua participação, sucesso nas suas pesquisas. Eu que agradeço. Continue aí nesse canal aí divulgando cada vez mais a cultura da nossa Amazônia. Obrigado por tudo. Ela é de papo com eu.